Mas é isso, a Ilha da Madeira é parte de Portugal, que é parte da União Europeia, portanto, eu imagino que não possa declarar outra moeda. Eu posso falar um pouco sobre isso. Na altura, quando fomos a Miami, não era suposto o presidente ir a palco. Nem estava nada programado. Nós só íamos visitar para ele compreender mais sobre o ecossistema e especialmente ter algumas reuniões com pessoas mais importantes da área. Para o exemplo de uma delas, nós fomos tomar o pequeno almoço à vila do Michael Saylor, por exemplo, que falou, como ele fala, 1h30 seguida, diretamente ao presidente sobre porque é que ele deveria adotar o Bitcoin e que estratégia ter sobre o Bitcoin. E estamos a falar de uma pessoa que não percebia muito da área, como devia imaginar. Portanto, aquela conversa foi muito sobre porque Bitcoin only e nada de shitcoins e companhias. Mas a ida dele a palco não estava programada. Mas a dado momento, o Samson Mow já era uma das relações que tínhamos tido com o presidente, e ele convenceu o presidente a ir a palco para falar sobre a intenção que tinha para a Madeira. E eu na altura fui um bocadinho contra a maneira como foi apresentado, admito, porque a palavra adopting Bitcoin levou as pessoas a pensar que a Madeira estaria a ponderar colocar o Bitcoin como moeda de curso legal. Ainda mais que foi no ano seguinte de El Salvador, se eu não me engano. Exatamente. Todo mundo cria a expectativa que vai ser o mesmo tipo de anúncio que foi o anúncio de El Salvador. Exatamente. E na minha opinião não foram as palavras mais bem escolhidas, porque isso não era possível sequer legalmente. E eu penso que o presidente disse, não faz mal e vamos dizer na mesma, porque ele achou que adopting Bitcoin era adopting no sentido de não interferir, de deixar de desenvolver e tudo mais, porque ele nem tinha poderes para fazer moeda de curso legal. Eu acho que ele devia ter usado a opção Bitcoin friendly, que nós depois tentamos começar a usar mais, porque é isso, no fundo era tentar, portanto, o governo abraçava a ideia de trazer mais negócios e desenvolvedores e tudo mais para a Ilha da Madeira, para aumentar, a sua indústria tecnológica. E o presidente nisso, ele via bem o problema da Madeira, especialmente após o Covid. A Madeira é muito turística, portanto, a indústria do turismo é a maior componente da economia da Madeira. E especialmente após o Covid eles perceberam que era muito perigoso, porque o mundo todo parou e a Madeira também parou. Portanto, e a partir daí ele adotou uma intenção da Madeira abraçar cada vez mais projetos tecnológicos. E via a Bitcoin e as cripto, na altura, como apenas mais uma faceta dessas componentes tecnológicas. E nisso ele era relativamente inteligente, porque ainda me lembro de uma expressão que ele usou muitas vezes, que era: não se pode parar a tecnologia com os dedos. Ou melhor, não se pode parar o vento com os dedos. Ou seja, isto vai acontecer, vai se desenvolver. Portanto, é melhor nós abraçarmos esta gente, vá lá, e esta tecnologia, do que estarmos aqui a lutar contra o inevitável. E nisso, daí ele nos ter apoiado desde o início, não financeiramente, mas apenas narrativamente, se quiseres pôr dessa forma, e de uma forma de não interferir com o trabalho que estávamos a fazer e até apoiar abertamente. Aliás, ele apoiou-nos durante a conferência, com o Vânio que nos arranjou e o apoio político, portanto, fez alguns convites a alguns dos oradores e tudo mais. Portanto, deu um apoio importante para o nosso arranque. Posto este, mesmo com esse desentendimento inicial, foi muito bom este aparecimento do governo, porque, de um presidente de uma região autónoma, porque mesmo que tenha sido um bocadinho mal entendido de início, criou colocou os olhos na Madeira que nunca teríamos conseguido de outra forma.